Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e no vídeo de hoje a gente vai fazer rapidinho uma filogenia de todos os grupos de plantas. Aproveita aí, se inscreve no canal, curte o vídeo e vem para a aula de hoje. Tô de volta pessoal e aqui eu esquematizei para vocês bem simplificadamente uma filogenia dos grupos de plantas. Aliás, já tem aula aqui no canal sobre esses 4 grandes grupos: Bryophytas, Pteridophytas, Gymnosperma e Angiosperma. Vou deixar os links dessas aulas aqui na descrição, também estão aqui no card. Aproveita para assistir e revisar esse conteúdo. Agora vamos falar da filogenia desses grupos. Quando a gente entra na parte de filogenia, a gente sempre vai pensar nas novidades evolutivas que apareceram com o surgimento desses grupos. Então vamos lá, todas elas vão ter um ancestral comum e a partir disso, ao longo da história evolutiva das plantas, algumas características vão surgir. Para o surgimento das briófitas, que são as primeiras plantas que conquistam o ambiente terrestre, até então não existiam plantas terrestres, ela precisa ter mecanismos para conseguir sobreviver no ambiente terrestre, ou seja, com pouca disponibilidade de água. E aí vão aparecer algumas características. Uma delas vai ser justamente uma película protetora para evitar a desidratação do corpo dessa planta e ela não morrer. Além dessa película protetora, uma outra característica bastante importante para o surgimento das briófitas foi justamente o embrião protegido no corpo da planta feminina. Até então isso não existia. As larvas, vamos dizer assim, os embriões ficavam soltos ali na água até atingir a fase adulta. A partir das briófitas, o embrião vai ficar protegido dentro da planta mãe até conseguir se desenvolver sozinho. Muito bem, então essas foram algumas das principais novidades evolutivas que apareceram para o surgimento das briófitas. E um exemplo clássico da briófita é o musgo. Continuando a nossa história evolutiva das plantas, entram as pteridófitas, o segundo grupo de plantas aí na natureza. Essas plantas já conseguem habitar ambientes um pouco mais secos do que as briófitas, não completamente, já que elas ainda são dependentes da água para a reprodução, assim como as briófitas, mas já conseguem ficar num ambiente mais seco. E por que isso acontece? Aparece principalmente nesse grupo um tecido de condução de água pelo corpo dessa planta muito mais eficiente do que se existia na briófita. Na verdade, a briófita nem tecido condutor tem. O sistema de condução de água é por osmose de célula a célula, então é um processo bastante lento e demorado. E isso também impede da briófita de atingir grandes alturas, o que a gente já não observa na pteridófita. A pteridófita consegue atingir até 2 metros de altura, graças ao surgimento desse tecido de condução de seiva, também chamado de vaso condutor. E existem 2 tipos de vasos condutores nas plantas a partir das pteridófitas, que é o xilema, um tecido que vai conduzir única e exclusivamente água e sais minerais, e o outro tecido é o floema, que vai conduzir ali os produtos da fotossíntese diluído em água, a glicose. Continuando a nossa história evolutiva das plantas, chegam as gimnospermas, mas para que esse grupo apareça, as novidades evolutivas têm que ser evidentes. As gimnospermas, por exemplo, os pinheiros, são plantas enormes, por exemplo, a sequoia chega lá a 100 metros de altura, brincando, e conseguem viver em ambientes extremamente secos e até congelados. Os pinheiros são plantas nativas de regiões bastante frias. E para a plantinha, gente, seja congelado ou seja um deserto com pleno sol, é a mesma coisa. Por quê? Porque não tem água suficiente durante todo o ano. Então a gimnosperma tem que ter mecanismos para evitar ali a perda de água e proteger as futuras gerações.
Nas gimnospermas, então, pessoal, como vivem em ambientes praticamente desérticos, não tem água em alguma parte do ano, no caso, no inverno, onde a água está congelada, ela precisa ter uma forma de garantir as próximas gerações e de que ela não precise da água para a reprodução. O que acontece nas briófitas e pteridófitas, elas dependem de água para a reprodução. A partir da gimnosperma, isso não vai acontecer mais. Então, a principal novidade evolutiva desse grupo, que favorece a reprodução sem a necessidade da água, é o surgimento do grão de pólen. No grão de pólen ficam os gametas masculinos, uma quantidade de água essencial para que ele atinja o gameta feminino fica ali dentro, reservada, uma bolsinha, então ela não depende da água do ambiente. Como eu falei para vocês, a água em uma época do ano não existe ou existe uma quantidade muito baixa. Então o grão de pólen garante aí a independência da água para a reprodução. Gente, uma coisa curiosa que é importante a gente lembrar, não é porque ela não depende da água para a reprodução que ela não precisa de água, isso é diferente. Ela precisa sim de água, ela vai utilizar a água durante toda a sua vida, durante todo o ano, porém no inverno ela tem mecanismos que evitam perder água pelo corpo desnecessariamente e garantiu essa independência para a reprodução justamente porque o ambiente é seco em vários períodos do ano. Vários não, só no inverno, mas é um período longo com pouca água. E além disso, para proteger as futuras gerações, surge aqui pela primeira vez a semente, que vai proteger o embrião, só que ele não vai ficar já fixado no corpo da mãe, como acontece nesses grupos anteriores. Ali dentro da semente fica o embrião, um tecido nutritivo que vai oferecer nutrientes a esse embrião até ele começar a se desenvolver sozinho e fazer a sua própria fotossíntese, e aí vida que segue. Então a semente contém ali o embrião que vai ficar protegido. E só vai germinar, esse embrião só vai desabrochar se ele encontrar condições ideais no ambiente para que a sua vida continue. Se ele não conseguir, essa semente ainda vai ficar protegendo o embrião por um período um pouco maior, até que as condições ambientais sejam favoráveis para que ele germine e se transforme numa nova planta. Continuando a história evolutiva, agora a gente chega nas angiospermas, que são as plantas do último grupo que surgiu. Então, o grupo das angiospermas é o último grupo e a partir daqui a gente tem duas novidades evolutivas essenciais. Essas são as plantas mais lindas, coloridas e perfumadas que a gente tem no meio ambiente. Então, já que eu falei essa dica, a primeira novidade evolutiva é justamente a flor. Uma estrutura de reprodução própria que vai atrair alguns agentes polinizadores de alguma forma. Se for animais, elas têm que ser coloridas, perfumadas e oferecer algum nutriente, por exemplo, néctar. Se o agente polinizador não for um animal, água ou vento, por exemplo, água e vento não enxergam, então essas flores não têm esses atrativos. A flor, primeira novidade. E a segunda novidade que surge por causa da flor é o fruto. E para que serve o fruto? O fruto vai proteger a semente. Nesse caso, nas angiospermas, o embrião vai ter uma proteção dupla. Por quê? A gente viu que ele fica dentro da semente. Tem o embrião, a semente já o protege. O fruto protege a semente. Então, ela aumenta a proteção desse embrião e também facilita a dispersão de sementes em locais mais distantes para que consiga habitar e ocupar o ambiente. As angiospermas são as plantas que conquistaram praticamente o planeta inteiro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha com uma filogenia aqui das plantas, um tempinho aí para você dar o print para estudar, com as principais novidades evolutivas. Se quiser conhecer um pouquinho mais, como eu falei no comecinho do vídeo, tem aula especial sobre todos esses grupos, estão aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, compartilhar com amigos e professores e familiares. Bons estudos e até a próxima aula!